Curso Sempre. Inteligência em concursos. Muito bem. Continuando então lá, vamos falar agora aí sobre o marketing de ou em serviços, né? Que significa a mesma coisa. Agora que a gente já tem um entendimento do principal P do mix de marketing, que é o qual é mesmo? O principal P do mix de marketing? O produto, né? Que é o principal P. A gente vai entrar na questão da execução e do desenvolvimento de serviços. No que diz respeito à sua aplicação em marketing também. Bom, o que significa o marketing de serviços? Olha lá, ó. É um conjunto de atividades que objetiva a análise, o planejamento, implementação e controle de programas destinados a obter e servir a demanda por produtos e serviços, de forma adequada, atendendo desejos e necessidades dos consumidores e usuários com satisfação, qualidade e lucratividade. Então, gente, esse marketing de serviço aqui, ele vai fazer todo o desenvolvimento, toda a análise que é necessária para a comercialização, a execução de um produto ou de um serviço, né? Ó, ele fala, ó, atividades que objetivam, ó, a análise, ou seja, o conhecimento que eu preciso ter do meu macroambiente, principalmente. Eu vou me planejar de acordo com as forças e as fraquezas que eu tenho no meu microambiente e vou implementar, ou seja, vou executar tudo aquilo que, todas aquelas tarefas ou aquelas atividades que eu estabeleci para a execução do meu produto, para a comercialização ou para a venda do produto ou serviço que eu tenho, né? Ele fala de maneira adequada, atendendo a desejos e necessidades dos consumidores, né? Buscando com o consumidor satisfeito, a qualidade, né? Excelência em qualidade e sempre buscando a lucratividade, que é o fundamento básico da instituição privada. Atenção aqui para o seguinte, ele fala em desejo e necessidade. É a mesma coisa ou não? Desejo e necessidade é a mesma coisa, sim ou não? Não, não é a mesma coisa, né? Estou com fome. Desejo ou necessidade? No meu caso, às vezes é desejo, tá? Mas normalmente é o que é? Necessidade. Eu preciso de energia para executar as tarefas, as atividades que eu tenho, né? Agora eu falo assim, estou com fome disto, de uma pizza de sabor tal. Desejo ou necessidade? Aí é desejo, né? Aí ele tem características específicas, é aquilo ali que eu quero, é desejo, certo? Oi. Professor, quando fala em marketing de serviço, não é só a prestação de serviço que a gente está falando? Não é só a prestação, pode ser a comercialização de um produto também. É tudo aquilo que eu vou desenvolver, né? Desde que a gente falou aqui da análise, a pergunta dela é interessante, né? Não é só a prestação de um serviço, do tipo, o cursinho presta um serviço, né? Não é somente isso, ok? Tudo quando eu falo em marketing de serviço, é o desenvolvimento de ações mercadológicas para a execução de um determinado serviço. Esse serviço pode ser um produto, tá? Por isso que ele pode ser um produto também, que eu estou comercializando e vou estruturar, né, ó, uma análise, um planejamento. Ele pode, não necessariamente é um serviço, como a gente falou. No que pese, possa ser também. Ele pode ser um serviço? Pode, mas pode ser um produto também, ok? Alguma dúvida mais, gente? Vamos lá. E aí, eu preciso tomar cuidado, por quê? Porque eu posso, às vezes, comercializar, eu vou estabelecer o meu planejamento, a minha análise, considerando necessidade ou considerando desejo, tá? Aliás, são dois caminhos distintos, a gente vai ver isso em vendas lá, né? Às vezes, assim, ó, o meu produto é um produto de necessidade, que a gente chama de commodity, produtos comuns, tipo arroz, feijão, né? As pessoas no nosso país é comum, é necessário ter aquilo lá. Agora, eu posso trabalhar com produtos que visam o quê? Desejo, né? Uma comida especial, um restaurante, por exemplo, o restaurante, ele comercializa comida, sim ou não? Comercializa comida, certo? Mas eu tenho lá um diferencial, que é o entretenimento, tem um série de fatores envolvidos, né? Então eu estruturei um plano, estruturei uma análise e vou criar um ambiente para incentivar, né, esse desejo. É um marketing de serviço que está sendo estabelecido para aquilo ali. Sempre, né, buscando um cliente satisfeito,
produto ou serviço executado com qualidade, ok? E não esqueçam, né? O retorno financeiro também é esperado, tá? E aí eu tenho uma definição de serviço aqui para a gente entrar na execução e nas características do serviço, que é o que mais incide em prova, né? Ó, serviço é um ato, um desempenho essencialmente intangível. O que é intangível mesmo? Que não tem forma estabelecida, né? Isso é algo intangível, ok? Ó, que uma parte pode oferecer a outra e que não resulte em posse de nenhum bem. Aquilo que eu falei para vocês, né? O cinema, o jogo de futebol, que a gente falou lá no começo, lembram? É o quê? É um serviço. Porque você vai lá, você assiste o show, assiste o filme, assiste o jogo e você não volta com o produto para casa, né? A não ser que seja alguma condição especial. O serviço em si, a execução, a visualização daquilo é o serviço em si. Sua execução pode ou não estar ligada a dinheiro. Claro, tem os serviços também gratuitos aí. Exemplos aqui, ó, né, de serviços. O aluguel de um quarto de hotel, o depósito em dinheiro de um banco também é uma forma fictícia. Vamos pensar um pouquinho, gente, né? Se a gente for pensar racionalmente, nós depositamos o nosso dinheiro, né, o salário num determinado banco, certo? É claro que legalmente a gente tem garantia disso, mas para onde vai esse dinheiro, né? A gente tem lá um papel, um extrato, um saldo, que tem lá um número que identifica que aquele valor que nós depositamos está em determinado local. Mas não é uma caixinha que a gente abre e está lá, não é verdade? Não é algo físico, né? É um serviço que é prestado. E no final das contas, se eu necessitar, ele vai se representar num simbolismo, que a gente falou, lembra lá? Do simbolismo, que é o valor que vai trazer, que são as notas que a gente vai receber no final, no saque ali, por exemplo. Então eu posso afirmar que, por exemplo, que o banco presta um serviço, através de diversas formas que nós vamos falar aí. Lembre-se lá que eu tenho o serviço de natureza híbrida também. O que é um serviço de natureza híbrida? Que ele pode ter características de produtos atrelado a serviços. Isso aqui caiu na prova do Banco do Brasil que a FCC desenvolveu. Assim, ó, eu comercializo um carro. Carro é um produto ou um serviço? Carro é um produto, certo? E a garantia do carro é o quê? O produto ou um serviço? É um serviço. E aí eu vendo um carro com 5 anos de garantia, ou seja, né, eu estou estabelecendo um serviço de natureza híbrida. Por quê? Porque se eu não vender o carro, qual o sentido daquela garantia que aquela garantia tem? Nenhum, não é verdade? Ou seja, o serviço depende da comercialização do produto. Isso é um serviço de natureza híbrida. Para vocês memorizarem, é quando o serviço depende da comercialização de um determinado produto, certo? E isso é um serviço de natureza híbrida. Beleza? Vamos lá, né? Objetivos do marketing de serviço, ó. Investigar a oportunidade de mercado para planejar, organizar, como nós já falamos, oferecer assistência de serviço de qualidade a preços razoáveis que possibilitem a satisfação dos clientes e a remuneração adequada dos profissionais. Ou seja, a melhor condição para que o meu produto seja comercializado, para que ele atinja o seu objetivo, que é o quê? A venda em si. Em outras palavras, não é isso que está dizendo aqui, gente? Né? Ele fala, né, ó, planejar e organizar de maneira a oferecer assistência de serviços de qualidade, ou seja, buscar a melhor forma de desenvolver. Ele fala de preços adequados ao meu público-alvo, preços razoáveis, e que possibilitem o quê? De novo, satisfação, né? E aí ele envolve aqui também um outro contexto que é importante, que alguns autores trazem, que é a remuneração adequada dos profissionais, ou seja, a comercialização tem que ter, né, um retorno adequado aos profissionais que executam a tarefa em si. Esse é o grande objetivo. Aí eu pergunto para vocês, aqui ele fala, né, em análise, em planejamento, anteriormente ele falou aqui também, né, ó, cadê? Serviço definido, ato de desempenho essencialmente interno, não é aqui, desculpa. Aqui, né, ó, análise, planejamento, de novo. Veja só, se eu falei para vocês anteriormente que SWOT vai facilitar na busca da minha estratégia, correto? Não falamos isso? O SWOT vai ajudar aqui também ou não?
Sim ou não? Vai ajudar, sem dúvida nenhuma, né? Por quê? Porque eu preciso conhecer o meu macro e o meu microambiente. Conhecendo, e o SWOT ele vai me ajudar, ele vai estabelecer o diagnóstico estratégico que a gente falou, não foi isso? Então, sem dúvida nenhuma, o SWOT ele é uma ferramenta que, no que pese o seu objetivo seja diagnosticar a estratégia da empresa, é através dessa estratégia que eu vou desenvolver o meu produto. A estratégia é como se fosse uma premissa, que vocês veem lá em lógica, uma premissa básica, ou seja, é a partir dali que as coisas vão fluir. Então, se eu tenho lá uma estratégia, por exemplo, de atingir o público, sei lá, o público de baixo poder aquisitivo, que tem pouca condição de compra, todas as outras ações daqui do marketing de serviço vão ser baseadas nisso. O meu preço vai ter que ser menor, a minha qualidade talvez eu tenha que baixar um pouco por uma questão de custo e assim por diante, certo? Então, o SWOT eu posso afirmar, questão Bacen também, do penúltimo concurso, que ele pode me ajudar nos objetivos do meu marketing de serviço. Beleza? Continuando lá, ó, toda oferta de serviços deve sempre partir do exame da demanda e sua compatibilização com os recursos profissionais que vai prestar os mesmos. Pausa aqui. O que é demanda? Demanda é a procura. Demanda, procura. É isso que é demanda, né? Eu tenho uma alta demanda por determinado produto ou serviço, ou seja, uma procura que eu tenho grande sobre aquele produto. Então ele está falando aqui, ó, né, que a oferta do serviço, ou seja, aquele serviço que eu vou oferecer, tem que levar em consideração o exame da demanda. Ou seja, eu tenho que analisar para saber se esse produto que eu quero oferecer, se esse serviço tem procura, certo? Para saber se ele é interessante comercializá-lo ou não. E sua compatibilização com os recursos profissionais que vai prestar os mesmos, ou seja, as condições que eu tenho para comercializar. O marketing sem influir aspectos técnicos e científicos da área indica como, atenção, como atingir o mercado e esquematizar a oferta do serviço. Ou seja, levando em consideração a minha demanda, através do marketing de serviço, eu vou buscar a melhor forma, levando em consideração os meus planos, levando em consideração o meu objetivo, a minha estratégia, a melhor forma, no final das contas, de quê? De vender. De atingir o objetivo que é vender. Certo? Tudo bem? E aí nós temos as características de serviço. Gente, dentro de marketing de serviço, isso aqui é o que mais cai, tá? FCC, Sesgran Rio, CESP, o que mais incidiu até agora de marketing de serviço são as características do serviço, A primeira característica principal é a característica que nós já falamos da intangibilidade. Olha lá o que diz para nós, fecha lá, Filipão, olha lá, ó. Serviços não podem ser tocados, apalpados, serviços que são ideias e conceitos, não são patenteáveis, cuidado com isso aqui, né? O serviço ele não é, eu não tenho como patentear, ou seja, fazer aquele registro, estabelecer como único, e o consumidor, normalmente, para adquirir um serviço com base nessa característica, ele se baseia na reputação de uma marca ou de um serviço. Então, eu posso afirmar que uma marca forte influencia na comercialização de um serviço, sim ou não? Sem dúvida nenhuma. Uma marca forte, eu posso afirmar que uma marca forte vende mais. Eu posso afirmar isso. Muito bem. Outra característica importante em relação ao serviço é a característica da perecibilidade. O que é um produto perecível? Eu posso dizer que um produto perecível é um produto que tem validade ou que vence, sim ou não? Sim. É isso mesmo que a gente tem que entender. Veja só, comprei o ingresso para ir no show do, sei lá, do Tunico e Tinoco. Ah, não pode, um já faleceu, né? Fala aí alguém para me ajudar. O show do... Quem? Do Luan Santana, pois é. Eu vou no show do Luan Santana, vamos lá. E aí,
Chegou no dia, tinha aula no show do Luan Santana. Graças a Deus, tinha aula no show do Luan Santana. E aí eu não vou poder ir no show do Luan Santana, certo? No dia seguinte, eu tinha aula, no dia seguinte eu chego lá, vou até a bilheteria e falo, eu queria pegar meu dinheiro de volta, eu não pude vir no show ontem, então estou devolvendo o ingresso, queria pegar meu dinheiro de volta. Posso? É assim que funciona? Não, não posso. Por quê? Porque eu não fui porque eu não quis. Não fui porque se eu tinha outro compromisso profissional, era meu, sim ou não? Era meu problema, sim ou não? Isso é perecibilidade, ó. Os produtos não podem ser estocados se não for usados, está perdido, certo? Se eu comprei a passagem para ir para outra cidade, de ônibus, de avião, sei lá, se eu não for no dia e na hora marcada, eu não posso no dia seguinte falar, eu não pude vir ontem, eu queria ir hoje. Não, né? É um acordo para aquele momento. Por quê? Porque serviço não é estoque, não é como o produto que eu guardo ali, tem um aqui para você. Não, não funciona dessa forma, né? Jogo de futebol, tem lá todo um calendário, né? Que chamam lá de rodada. Se eu não for naquele jogo, eu perdi. Eu comprei para aquele jogo, para aquele adversário, para aquele momento. E isso é característica de perecibilidade, certo? Pois não. Vamos lá. Não, eu falei que o marketing de serviço também pode ser um produto. Eu não falei de serviço. O produto também pode ser um serviço. Eu esqueci teu nome, perdão? Rosiane. Veja, eu posso chamar um serviço de produto. Eu posso chamar. A diferença é que eu tenho o produto físico, que é aquele palpável. Esse é um produto físico. E eu tenho o serviço, que é o serviço que não é palpável. E aí o serviço, que a gente está falando agora unicamente do serviço, ele tem essas características aqui. Por isso que está confundindo? São situações distintas, ok? A gente falou lá dos 4Ps. Correto, né? São os serviços, mas a gente chama de produto, você entendeu? A gente pode chamar, é um pouco confuso mesmo, Rosiane, tá? Porque assim, ó, eu posso chamar o serviço de produto. O que vai diferenciar são justamente as características dele. Quando eu falo de produto físico, eu estou falando, por exemplo, é o oposto disso aqui, né? O produto físico, ele é o quê? Ele é tangível. E quando você estava falando de marketing de serviço, eu estava imaginando assim, que eu poderia estar vendendo um refrigerante, por exemplo. Mas você pode estabelecer uma condição de serviço através do marketing. A diferença é a característica do produto. Você está entendendo? Tira a palavra serviço e coloca produto em marketing. As ações serão as mesmas. Você está entendendo? Agora eu estou falando das características de serviço. E sabe por que a gente está falando das características de serviço? Porque a gente vai falar de marketing bancário depois. E marketing bancário é serviço. É por isso. É a diferença de você vender um refrigerante e vender um refrigerante gelado no dia de calor. Tudo bem, mas é um produto de qualquer forma. Você está vendendo um produto tangível, né? Aí você pode ter valores agregados, que é outra coisa que está vinculado. Mas, de qualquer forma, é um produto, é um refrigerante, você está entendendo? Diferente dos produtos do banco, que a gente chama de produto, mas que é intangível, que é perecível. Diga. A mesma dúvida dela, que ela vamos lá. também estava e ainda, por exemplo, quando o senhor mencionou em marketing de serviço, eu imaginei assim, vendendo, vamos dizer, advocacia, honorários advocatícios, prestar serviço. Prestar serviço. Perfeito, perfeito. É isso ou também é tá. uma indústria que desenvolveu um produto e esse marketing de serviço é o conjunto utilizado para a venda desse produto? Muito bem. Aqui, como é seu nome? Alex. Aqui nós estamos falando de serviço. E estamos as características ali. Intangível. Mas eu também posso utilizar essas mesmas ações para um produto. Ok? Mas aí são outras. O que vai diferenciar uma coisa de outra? Essas características aqui. Porque o produto, qual que você usou como exemplo? A indústria, o refrigerante, aí é o oposto disso aqui. Isso, exatamente. Existe uma classificação dizendo marketing de produto? É marketing. As ações são... A gente está caracterizando aqui como serviço, porque eu vou chegar depois, vai ficar mais fácil entender, o marketing bancário,
que daí é serviço específico. Só que para eu chegar no marketing bancário, eu preciso explicar para vocês o que é serviço antes e as características dele. Isso a gente entendeu. O que a gente não entendeu a questão marketing de serviço. Justamente é porque está vendendo serviço? Justamente é porque está vendendo serviço, mas ele pode ser comercializado para produto também. Para facilitar, para vocês não fazerem confusão, esquece o produto. Vamos falar de serviço, então. Esquece o produto, tá? Fala de serviço. Pode ser uma coisa, pode ser outra, mas esquece. Aqui, vamos falar de serviço. Essas características aqui, porque é isso que cai. É isso que cai, tá? Esquece o produto, assim fica mais claro para vocês, ok? Alguém mais sem dúvida que isso aqui? Meninas, como é que tá? Beleza? Esquece o produto, fica mais claro assim. Vamos falar de serviço. Por que nós vamos falar mais de serviço? Porque é o que mais incide, como eu falei para vocês, e nós vamos entrar no marketing bancário para ficar mais claro daqui a pouquinho. Assim fica mais fácil. Resolvido? Eu achei que talvez o que poderia alterar, em vez de esquecer o produto, é esquecer ali na palavra marketing de serviços, esquecer a palavra serviço, deixar só marketing. Não posso alterar isso, querido, porque em marketing bancário eu estou falando especificamente de serviço. É por isso que a gente está caminhando, você entendeu? Vai ficar mais claro daqui a pouco para vocês. Por isso que eu não posso alterar, tá? Vamos lá, gente. A gente tem pouco tempo. Então eu tenho a característica de intangibilidade, a característica ficou clara aqui? Perecibilidade. Muito bem. Seguindo ali, outra característica que eu tenho é a característica da heterogeneidade. Ou, como aparece mais em concursos, é a variabilidade. Olha o que diz para nós lá. A ideia de serviço varia de cliente para cliente. Normalmente, os serviços são utilizados voltado para pessoas enquanto cliente. Ou seja, aqui, gente, eu estou falando de percepção. A percepção, por exemplo, no que nós dissemos em relação ao valor, ela difere de uma pessoa para outra. A minha percepção sobre um determinado serviço só pode ser extremamente positiva, superar a minha expectativa, enquanto a perspectiva de uma outra pessoa, perdão, a percepção de uma outra pessoa, ela pode ser abaixo do seu nível de satisfação. Isso é característica de produto também. E por que ele tem essa característica? Porque depende da visão de cada um, de acordo com a necessidade, com o valor que vai gerar para cada um. Lembra lá do exemplo que a gente deu do computador, do William Douglas, né? Eu tenho informações lá dentro que para alguns valem, para nós que estamos, né, prestando concurso vale. Para outras pessoas que não querem fazer o concurso, tem algum valor aquilo? Não tem nenhum valor, né? Isso é característica, ele varia, né? Hétero, diferente ou variação. Tudo bem? Claro aqui? E outra característica é a característica da simultaneidade. Ou inseparabilidade. Os serviços são criados e consumidos simultaneamente. Ao mesmo tempo que eles são, abre aspas, produzidos, eles são executados ou consumidos também. Exemplo de simultaneidade ou inseparabilidade, uma consulta médica, que é uma prestação de serviço. Eu não chego lá e falo, eu quero uma consulta médica, a atendente vai lá, pega uma pronta e me entrega, né? Não, eu chego lá e o médico ele está prestando o serviço ao mesmo tempo que eu estou consumindo ele, que o serviço está sendo executado, eu estou absorvendo a informação ao qual eu estou adquirindo. Isso é característica de simultaneidade ou inseparabilidade, ou seja, eles acontecem ao mesmo tempo, né? O jogo de futebol da mesma forma, o filme da mesma forma, né? Ao mesmo tempo que eu estou ali, o filme está sendo executado, ou o jogo está acontecendo. E a outra característica é a participação do cliente no processo em si. Exemplo disso nós tivemos agora aqui, né? Vocês questionaram, prestação de serviço. Essa interação é uma característica também, né? Ó, atenção ao desenho das instalações e oportunidades no que diz respeito
a coprodução. Quando ele fala em coprodução, ele está falando do desenvolvimento em si da ação. O médico, por exemplo, né, você vai lá, ele está executando, você pode perguntar para o médico determinadas informações, não é verdade? Ou então o médico fala assim, eu tô com dor de garganta, o médico te dá, fala assim, então você vai tomar um anti-inflamatório. Você fala assim, não, mas eu já fui em outro médico, eu já tomei anti-inflamatório. Aí o diagnóstico dele vai mudar, certo? Por quê? Porque existe uma participação na prestação de serviço por parte do cliente em relação ao processo em si. Beleza aqui, gente? Cuidado com isso aqui, tá? Isso aqui tem incidência grande em provas, certo? Vamos uma questãozinha da Cisgran Rio para a gente relaxar um pouquinho aí. Sobre valor, ó. Conceito de valor para os clientes é o resultado da comparação que eles fazem ao efetuar uma transação comercial entre atendimento e tempo, atributos e preços, benefícios e custos, empresa e concorrência ou qualidade e reclamações? Benefícios e custos, gente, é isso? Não pode ser atendimento e tempo? Por que não? Em relação, ele está falando sobre o valor em si. E quando eu falo valor, eu tenho que ponderar. Vamos pensar um pouquinho, a gente falou lá, voltando ao exemplo, para que vocês consigam mensurar isso aí, né? O exemplo em relação ao William Douglas. Eu ponderei o custo, por esse custo, entenda aqui o valor que eu teria que pagar, lembra lá, os R$700, o R$1.000, mas ao mesmo tempo, tudo que ele vai me trazer como benefício, tudo que ele vai me trazer como retorno, ou seja, vale a pena realmente, né, eu desenvolver ou estabelecer ou pagar aquilo que é necessário, por quê? Porque o benefício dele vai ser maior do que aquilo. É isso que ele fala aqui, né? É uma relação de comparação. E quando a gente vai estabelecer um valor, a gente faz realmente esse comparativo, né? Quero fazer uma coisa ou quero adquirir determinada coisa, eu vou comparar, vou ponderar para saber se aquilo realmente tem o valor que eu espero para mim. A resposta correta é a letra C, realmente, né? Eu faço principalmente em relação aos benefícios que o produto ou o serviço em si vai me trazer e no que diz respeito aos custos. Sem dúvida nenhuma, né? Você pondera bastante os benefícios, mas a gente tem que tomar um cuidado, como se chama? Gisele, aqui no que diz respeito aos custos também, tá? Por que eu estou chamando a atenção? Porque aqui muita gente questionou essa questão, inclusive recorreram, tá? Porque aqui poderia ser preço também, sim ou não? Poderia ser preço. O que vai fazer a diferença aqui para que eu valorize, para que eu crie o conceito de valor aqui? Exatamente o que é, desculpe? A Gisele falou para nós, que são os benefícios. Para gerar valor, eu tenho que me beneficiar.